Olá! Neste vídeo vamos mostrar como é realizada a associação entre os argumentos especificados na chamada de uma função e os argumentos formais dessa função, bem como o uso das reticências na definição de uma função. Estamos aqui no RStudio. No vídeo anterior, criamos essa função soma.vetor com dois argumentos, vetor e na.rm. A função formals fornece os parâmetros formais da função. Se fizermos formals entre parênteses soma.vetor, vamos obter os dois argumentos formais da função. Aqui vamos criar o vetor x contendo os números inteiros de 1 a 20 e dois valores na. Nessa chamada da função soma.vetor, especificamos somente o primeiro argumento da função. Nessa outra chamada, especificamos somente o primeiro argumento da função, mas sem especificarmos o nome do argumento. E o resultado é o mesmo da chamada anterior. Foram gerados os mesmos resultados porque o R associa uma posição a cada argumento formal, de acordo com a definição da função. Assim, o primeiro argumento na chamada da função será atribuído a vetor, o segundo argumento a na.rm. Por exemplo, nessa chamada, x vai ser atribuído a vetor e false a na.rm. E o resultado é na. Pode-se misturar na chamada de uma função argumentos de acordo com a posição ou pelo nome, como neste exemplo. Se um argumento que não possui um valor padrão não for especificado na chamada da função, ocorrerá um erro. Por exemplo, se não especificarmos o valor do vetor na chamada da função soma.vetor, obtemos este erro. O argumento vetor está ausente e sem padrão. Caso o vetor não seja numérico, a função imprimirá uma mensagem de erro e retornará o valor nulo. Neste exemplo, temos um vetor onde o primeiro elemento não é numérico. Voltando à questão da notação posicional para a especificação dos argumentos de uma função, vamos considerar a função rnorm, que gera n números aleatórios de acordo com uma distribuição normal. Os argumentos formais dessa função são n, a quantidade de números que serão gerados aleatoriamente, a média da distribuição normal e o desvio padrão da distribuição normal. Ao especificarmos os argumentos pelos nomes, a ordem dos argumentos é irrelevante. Assim, nessa chamada, poderíamos colocar SD igual a 4 antes de min igual a 20. Temos aqui 10 números aleatórios de uma distribuição normal, com média 20 e desvio padrão igual a 4. Quando um argumento é especificado pelo nome, ele é removido da lista de argumentos e os argumentos não nomeados restantes são pareados na ordem em que eles são listados na definição da função. Assim, na chamada dessa função, SD é removido da lista de argumentos não nomeados. O primeiro valor 10 corresponde ao valor de n e o valor 70 corresponde ao argumento min. Novamente, temos 10 números aleatórios de uma distribuição normal com média 70 e desvio padrão 8.
Não é recomendável misturar chamadas com argumentos nomeados e de acordo com a posição, pois isso pode gerar confusão e eventualmente a resultados não esperados. O R também realiza um pareamento parcial dos argumentos. Nesse código, a função rnorm foi chamada com os argumentos ME igual a 20 e S igual a 4. O R reconheceu que ME corresponde ao argumento min e S ao argumento SD. Temos dois números aleatórios de uma distribuição normal com média 20 e desvio padrão 4. O argumento reticências, ou 3 pontos, é usado para indicar que existe um número variável de argumentos que usualmente são passados para outras funções. Ele é frequentemente usado quando uma função estende outra função, agregando alguma funcionalidade extra e depois chamando a função estendida. Isso evita que, ao definir uma função, tenhamos que incluir toda a lista de argumentos da função que será estendida. Vamos ver um exemplo. Este código cria uma amostra aleatória com tamanho 2000 de uma distribuição normal padrão, isto é, uma distribuição com média 0 e desvio padrão 1, e armazena esses 2000 valores num vetor y. Em seguida, é plotado um histograma de y. Aqui está o histograma da variável y. A função ist gera por padrão um histograma de frequência. Vide a ajuda dessa função. Para gerar um histograma de densidade de frequência relativa, é necessário especificar o argumento frec igual a false na chamada da função ist. Vamos definir uma função que gera por padrão o histograma de densidade de frequência relativa. A função meuist faz exatamente isto. Ela recebe um vetor dados e chama a função ist com o argumento frec igual a false. Observem o argumento 3 pontos na definição da função e na chamada de ist. Isso ocorre para evitar de ter que colocar todos os argumentos que são utilizados pela função ist e pelas funções que ist eventualmente chama. Vamos compilar essa função. Vemos que ela está disponível no workspace. Ao chamar a função com o vetor y, especificando os rótulos do eixo x e eixo y, vemos que foi gerado um histograma de densidade de frequência relativa. Os argumentos xlab e ylab são repassados para a função ist. Funções genéricas usam o argumento reticências, de modo que argumentos extras possam ser repassados para funções chamadas internamente. A função str exibe a estrutura interna de um objeto do R. Se chamarmos str com uma função, ela irá exibir os argumentos dessa função. Por exemplo, neste comando, a função str irá exibir os argumentos da função paste. Observamos o argumento de reticências no início da definição da função paste, seguido dos argumentos sep, que é um separador, e collapse, que assume por padrão o valor nulo. A função paste concatena vetores após convertê-los para caractere. Vamos ver a execução da função paste com esses 4 elementos. Observe que foi formada uma string com os componentes 3, 4, 5 e 6, separados pelo espaço, que é o separador padrão.
Na definição da função paste, é preciso inserir as reticências no início da lista de argumentos, porque não sabemos de antemão quantos vetores de caracteres serão passados para a função. Quaisquer argumentos que aparecem depois de reticências na lista de argumentos têm que ser nomeados explicitamente e não podem ser parcialmente pareados ou pareados pela posição. Por exemplo, nessa chamada de paste, foi gerada uma string com os elementos 3, 4, 5 e 6 separados por ponto e vírgula e espaço. Se tentássemos um pareamento parcial do argumento CEP, não vai funcionar. A função não reconheceu o SE como o argumento CEP. Dois pontos espaço será tratado como mais um elemento a ser concatenado, separados por espaço. Este vídeo encerra a introdução sobre estruturas de controle e funções no R. Até a próxima!